Se a sua dúvida é sobre a expressão de concentração em quantidade de matéria ou molaridade, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Quando falamos em laboratório de química e uso de expressões de concentração, a concentração em quantidade de matéria é uma das que mais utilizamos. Mas antes de falar dela, não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não deixa para o final do vídeo, faz isso já. Bom, vamos lá então. Por que no laboratório é tão importante essa expressão de concentração? Ela é importante pelo seguinte: porque quando nós trabalhamos em laboratório de química, com soluções, com reações químicas, o que nós trabalhamos é com o conceito de mol. O conceito de mol que indica para nós a quantidade de matéria que nós temos presente. Então, quantas moléculas, quantos íons, quantas fórmulas do soluto, no caso, estão presentes. Então, quando a gente fala em molaridade ou concentração em quantidade de matéria, o que falaremos será isso, ó. Nós trabalharemos com a quantidade de matéria em mol dividido pelo volume. Lembrando que esse número 1 aqui se refere à quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume da solução. Então, nós temos a quantidade de matéria do soluto pelo volume da solução. Na unidade mais comum, a expressão é dada em mol por litro. Existem ainda alguns exercícios que trabalham essa unidade de uma maneira um pouco mais antiga, tá? Tá em desuso, mas ainda aparecem exercícios a expressão molar ou simplesmente um M maiúsculo. Essas expressões aqui estão em desuso, não são aconselhável, tá, se trabalhar com elas. Porém, às vezes você pega aí uma questão de vestibular, um exercício um pouco mais antigo, e ele acaba te expressando dessa maneira. Então é bom você saber. O que não se pode esquecer, essa quantidade de matéria em mol, ela é calculada. Lembra que num laboratório a gente não consegue contar quantos mols de fórmulas eu tenho, quantos mols de moléculas eu tenho. Na verdade, o que eu faço é usar uma balança. Então, eu vou pesar o soluto e vou dividir essa massa que eu pesei, essa quantidade, pela massa molar, tá? Lembrando que esse M maiúsculo aqui equivale à massa de 1 mol. Esse M maiúsculo aqui nada mais é do que você somar as massas atômicas do soluto, as massas atômicas, que é um dado que você vai encontrar lá na tabela periódica. Então, eu posso pegar essa fórmula e posso trabalhá-la dessa maneira, ó. Concentração molar é a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Note que no lugar da quantidade de matéria em mol, eu substituí a sua conta. E aí, o nosso cálculo sai um pouco mais rápido. O que você tem que entender, como sempre digo, a ideia não é decorar fórmula, e sim entender a unidade. A unidade mol por litro, essa expressão de concentração, o que ela vai me indicar? Ela vai indicar quantos mols de soluto existem em cada 1 litro de solução. Então, é isso daqui que interessa, que você vai trabalhar com essa lógica, com esse raciocínio. Vamos ver um exemplo de como isso é calculado. Olha só esse exercício. Qual é a concentração molar? Então, ele está pedindo a concentração molar
de uma solução com volume de 250 ml, volume 250 ml, como eu vou trabalhar com o padrão litro, então eu já converto ml para litro, serão 0,25 litros, com 55,5 gramas de cloreto de cálcio. Note que o exercício forneceu a massa do soluto, 55,5 gramas. Vou ser bem sincero com você. Raramente o exercício já vai te entregar a quantidade em mol. Se eu quero calcular a concentração molar, eu preciso então da quantidade de matéria em mol. O volume eu já tenho. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa quantidade de matéria, que é a massa pela massa molar, vezes o volume. A massa está dada, 55,5 gramas. A massa molar, você vem aqui no cantinho e calcula, ó, CaCl2. Procura na tabela periódica. A massa atômica do cálcio é 40. Isso daqui é dado, tá? Isso é sempre dado. Se o exercício não deu, é porque ele sabe que você tem uma tabela periódica. A massa do cloro, 35,5. Porém, fique atento. São 2 cloros, então 35,5 vezes 2. Somo isso daqui, 71 mais 40, então 110 grama por mol. Então a massa molar do cloreto de cálcio, 110 gramas. E o volume, 0,25. Tudo bem? Então tá aí. Você vai fazer essa conta. O que você pode observar e que fica tranquilo é o seguinte: 55,5 é metade de 110, tá? Então, na verdade, a conta que eu tenho que fazer é essa daqui, ó. 1 dividido por 2 vezes 0,25. 1 dividido por meio. Pronto. Determinei então que a concentração molar é de 2 mol por litro, ok? Então, o que nós entendemos aqui? Em 1 litro de solução está dissolvido 2 mol de CaCl2. Ah, Everson, mas não tem 1 litro de solução, tem 0,25. Tudo bem. Se em 1 litro está dissolvido 2 mol, em meio litro, 1 mol em 0,25, 0,05 mol. Tá? Então, tranquilo aí nessa conta. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí que a gente tinha que falar sobre expressão molar de concentração de quantidade de matéria em mol. Ainda ficou com dúvida? Deixa no comentário. Tem sugestão? Tem algum exercício que está te travando? Me fala. Será um prazer poder te ajudar. No mais, bons estudos!